quero ler um texto com vocês, muito conhecido, talvez seja a parábola de Jesus mais conhecida da história, mais pregada, é a parábola do filho pródigo. E existem tantas lições importantes nessa parábola, que eu queria de verdade partilhar com você nessa noite de quinta-feira. Algumas pessoas costumam jogar para o além, quando elas se desviam, ou quando elas se entristecem. Eu já ouvi muita gente falar: pastor, me ajuda, eu estou perdido, eu não sinto mais nada, eu não vejo mais razão por estar na presença de Deus. São discursos muito comuns, né? É como se a gente falasse assim: olha, alguém veio até a mim e arrancou tudo que eu tinha de Deus. Isso é uma mentira. Nós vamos perceber na palavra que nós estamos onde escolhemos estar e sentimos o que nos permitimos sentir. Tudo que você não sente mais é porque de alguma forma você parou de se permitir sentir aquilo. Sobrevive quem você alimenta. Quando você para de alimentar algo, morre. E nós vamos hoje, essa palavra ela vai desmistificar alguns discursos que nós temos que aparentemente nos deixa confortáveis para justificar um esfriamento e uma queda. Vamos lá então, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens alfarrobeira dos porcos que comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Glória a Deus. Pai, é a tua palavra, é a tua palavra. Bem-aventurado o homem que vive dela, Senhor. Bem-aventurado o homem que ouve a tua palavra. Ela é combustão, ela é energia, ela potencializa um homem, ela dá norte, ela dá futuro, ela sufoca as mentiras do diabo até que sejam exterminadas. Nós reverenciamos tua palavra, Senhor. Bendito seja a Bíblia, bendito seja a tua palavra, e obrigado por termos a oportunidade de, numa época de calamidades, podermos ouvir a tua voz. Fale conosco, Pai bendito, amém. Eu quero abordar com você a parábola do filho pródigo, pela perspectiva da vida de um crente, de um cristão, ou de alguém que conhece Jesus. Na vida cristã, o processo de decadência sempre nos ronda. O esfriamento, perder os sentidos. Se
converter é uma batalha, mas se desviar é muito fácil. Se converter é complexo, é um arranjamento de fatores, mas perder os sentidos, de um dia para outro eu posso acordar e nada mais ser real. E você tem que entender que o esfriamento faz parte de cada um de nós e nos ronda. A parábola do filho pródigo, ele nos mostra uma verdade cabal sobre como eu e você, cristãos, podemos ser afetados por uma queda. Olhando para essa parábola, eu vejo alguns estágios de queda na vida desse filho. A primeira coisa que não entra na minha cabeça é como é que pode alguém morar com um pai, na mesma casa do pai, e esse pai representa Deus, e de repente essa casa ficar chata, essa casa ficar desinteressante. Eu moro num lugar que tem tudo. Eu moro num lugar onde o dono da casa representa Deus, é dono de tudo. Mas de repente essa casa não é mais legal, não é mais interessante, e eu tenho vontade de sair dela. Um dos grandes vilões que torna lugares especiais chatos é uma palavra chamada rotina. Uma vida normal é feita por rotina. Rotina é quando nada de extraordinário acontece, nada que deixa a gente com frenesi acontece. Uma das coisas que eu tenho percebido nas igrejas é essa necessidade constante de fazer algo fora do normal sempre. Cultos fora do normal, eventos fora do normal, sempre para segurar as pessoas da igreja com essa expectativa de que sempre tem uma novidade. Mas olha, irmãos, por mais criativo que você seja, você nunca vai conseguir ser criativo todos os dias. Por melhor que a sua igreja seja e faça programações, nome de cultos, não tem pastor, não tem líder que consiga inventar coisa o tempo todo. Chega uma hora que a rotina vai estar lá. Chega uma hora que não vai ter cultos especiais, que não dá mais para pôr foguete, não dá para pôr dinossauro na igreja. Chega uma hora que não dá mais para inventar nada. Chega uma hora que só vai sobrar a rotina. A rotina não pode ser evitada. E eu fico impressionado como algumas pessoas precisam de coisas mirabolantes para estar na presença de Deus. Precisam de coisas surreais. Se não tiver algo fora do normal, eu não consigo. Mas a vida cristã não era para ser assim. A vida cristã não era para ser uma vida que me surpreendesse. Eu não deveria ter problema com a rotina. E daí que na casa do pai é sempre igual? E daí que tem louvor sempre igual? E daí que é tudo igual? E daí que eu faço as mesmas coisas? Eu não deveria ter problema em fazer as mesmas coisas sempre. Porque se há a presença de Deus, se há a doce presença de Deus, ainda que tudo seja igual, ainda que seja segurar uma plaquinha, ainda que seja varrer um chão, ainda que seja sentar no mesmo banco, ainda que seja ouvir o mesmo culto online que o pastor Diego prega, mas se eu tenho a consciência de que há uma presença plena e poderosa, eu não tenho problema com a rotina. A rotina foi um problema para esse filho, e depois da rotina ele ficou insatisfeito. Dependendo do ponto de vista de cada um, a rotina para alguns é bom, para outros é muito ruim. Mas esse jovem, ele fica cansado de morar na casa do pai. Cansado. Nada mais brilha, não tem mais brilho nos olhos. Talvez porque não havia um movimento. Vou te dizer uma coisa: se sua vida com Deus depende de movimentos, você ainda não conheceu Jesus. Eu já tive a oportunidade de servir a Deus quando não havia beleza nenhuma, glamour nenhum. Você tem que se apaixonar pelo pai e não pela casa do pai. Você tem que se apaixonar pelo convívio com aquele que é o maior de todos, e não pelo que a casa tem, pelo sofá. Não, porque o sofá sempre vai ter aquela cor, a porta sempre vai ter aquele tamanho, mas o pai sempre será diferente. Só que se eu vivo só a rotina, se para mim sempre é tudo igual, daqui a pouco eu estou insatisfeito e desanimo. E quantos estão aí me assistindo que estão desanimados e falam: ah, pastor, eu estou desanimado, descontente, cansei desse negócio de igreja, esse negócio de Deus, não é para mim não.
A gente fica tão insatisfeito que perde a capacidade de dar graças a Deus por tudo. É aquela insatisfação do ingrato. O ingrato reclama de tudo. O ingrato, ele só vê defeito, tudo é difícil, tudo dá trabalho. Porque ele não vive da presença, ele vive da rotina, sabe? E rotina é realmente algo terrível. Rotina é pragmático, é chato, e daqui a pouco eu estou insatisfeito, e é só defeito. E olha, tudo que você procura, você acha. A rotina, a insatisfação, e daqui a pouco vem o terceiro estágio da queda, a rebeldia. Estou tão insatisfeito por conta da rotina, tão insatisfeito nessa rotina de igreja, de coisa, que agora eu começo a ficar rebelde. Eu quero me afastar. No dicionário, rebeldia significa teimosia, birra. É aquele camarada que escolhe ser do contra. Ele não tem mais opinião, ele só quer ser do contra. Ele só quer discordar. E vou dizer uma coisa: nunca discuta com o rebelde. Discutir com o rebelde é causa perdido. Bater boca com o rebelde é passar nervoso. Não discuta com o rebelde. É por isso que o pai do filho pródigo, quando o filho fala, me dá a minha parte que eu quero ir embora, você não vê o pai falando com ele, contra-argumentando. O rebelde sempre vai reivindicar direito. Sempre. Não é assim que acontece? O rebelde, ele sempre está insatisfeito e ele quer direito. Ele quer. Para eu ficar, eu quero condições. Para me manter, eu quero condições. E o pai da parábola, ele não segura o filho. Olha, meu irmão, toma cuidado se você está vendo uma fase de rotina. Toma cuidado se você está vendo uma fase de insatisfação. E toma cuidado se você já não está na fase de rebeldia. Isso é caminho da queda. Depois da rebeldia, o que acontece com o filho pródigo? Ele se rebela, porque pedir a herança para um pai vivo é rebeldia. Ele se distancia do pai. Ele pega o que é dele e se distancia. Porque o rebelde, ele quer se distanciar, porque ele não quer estar perto de alguém que o confronte. O rebelde quer ir embora. A Bíblia diz que o filho pródigo pega a parte dele e vai para uma região distante. Rebeldes são sempre assim. Se afastam de pessoas que têm bom senso. Rebeldes se afastam de pessoas que podem trazer a razão aos fatos. Ele quer estar do lado de gente que é tão rebelde quanto ele. Foge da verdade. Assim como esse filho vai embora, para que o pai não influencie mais. Tome cuidado se você não está vendo uma fase de distanciamento. Uma fase onde você está se afastando de pessoas que podem trazer o bom senso. Lembrar a você que orar é importante. Lembrar a você que adorar é importante. Toma muito cuidado se você não está se afastando da casa do pai e indo para lugares distantes, onde todos aqueles que você está encontrando não remetem você a uma fé cristã, a uma fidelidade a Deus. Tome muito cuidado, porque isso é processo de queda. Quais são os seus amigos que te inspiram a orar? Quem são as pessoas que convivem com você, que te inspiram a buscar a Deus, a ter uma vida em santidade? E esse jovem se distancia. Olha o processo de queda: rotina, insatisfação, rebeldia, distanciamento. E agora é o processo da ignorância. É a ignorância total. Ele se torna estúpido. É uma burrice. Ele é rico. Ele levou 50% da fortuna do pai. E a Bíblia diz no versículo 13 que ele gasta tudo que tem de forma dissoluta. É uma ignorância. Ele não gasta investindo numa propriedade, ele não gasta fazendo um curso, ele não gasta o dinheiro melhorando sua vida. Não, ele gasta com prazeres fúteis. Ele gasta. Assim como muitos estão dizendo: eu estou cansado de servir a Deus, eu estou cansado da igreja, mas gasta energia com coisas que não agregam. Maratonam em séries, bebem, fumam, se afastam. A ignorância se instala na cabeça do filho pródigo, ao ponto de que ele gasta toda a sua fortuna e se torna alguém desgraçado. Ele não percebe. Enquanto ele está gastando o dinheiro, ele não percebe que o pai o ama. Ele não percebe, é uma ignorância. Ele vai gastando dinheiro com mulheres e não percebe que a casa do pai abriga ele. Ele vai gastando dinheiro, é uma paixão cega. Tome cuidado com as paixões cegas, meus irmãos. Tome cuidado, porque as emoções nos traem.
As emoções nos traem, elas fazem aquilo que a gente quer ser algo tão necessário e não é. Ele fica tão cego pelas paixões, pela queda, que ele esquece que a vida dele é uma desgraça. Ele esquece do amor. E o que acontece? Ele perde tudo. Ele se perverte. A Bíblia diz que ele vai parar no chiqueiro, comendo lavagem de porco. Isso é algo infreável. Sabe o que é triste, irmãos, no processo de queda? É que todo mundo vê, menos aquele que está caindo. E que bom que eu estou pregando essa palavra para você hoje. Que você tenha humildade para acordar enquanto você não vai parar no chiqueiro. Não importa o que estágio você esteja. Se for algo infreável, freie agora. Esse jovem não conseguiu frear, foi algo infreável. O rapaz dessa história, ele foi tão libertino, ele foi tão que ele perdeu tudo: dinheiro, dignidade, senso comum, até a própria razão, porque essa é a queda. E como é que começou a queda, irmãos? Começou quando eu estava dentro da casa do Pai, e a rotina foi maior do que Deus. Se você gosta mais de cantar do que Deus, você vai cair. Se você gosta mais de servir na igreja do que Deus, você vai cair. Se você gosta mais de fazer uma tarefa na igreja do que Deus, você vai cair. Se você gosta, eu quero ser um pastor, e você quer mais um título do que Deus, você vai cair. Se você quer mais fazer amigos da igreja do que Deus, não tem como. A beleza da casa do Pai é o Pai. A beleza da casa do Pai é a presença do Pai. Se eu perco o Pai de vista, a casa é igual sempre, a igreja é igual sempre. Não dá para trazer um dinossauro sempre, não dá para trazer um Batman sempre, não dá para fazer cultos glamurosos sempre. Porque o que torna um culto especial não é o nome do culto, não é a banda que toca, não é a eloquência do pastor. O que torna um culto especial é o Pai. É o Pai, é o cheiro do Pai, são os olhos do Pai, é a voz do Pai. E pode ser que a igreja seja muito simples, pode ser que minha casa seja muito simples, posso morar num cortiço, mas a beleza da casa é o Pai. Esse jovem se perdeu, porque ele sabia quanto a casa valia, e é por isso que ele perde o dinheiro. Ele perde o dinheiro, ele sabia a cor da casa, ele sabia a herança, mas ele deixou de contemplar o tamanho do Pai. Tome cuidado, porque o fundo do poço espera aqueles que se afastam de Deus. Tome cuidado. Essa parábola nos mostra que esse jovem foi comer comida de porcos. Ele desperdiçou tudo. É o fim da linha. Todos aqueles que estão num processo de queda param no fundo do poço. Eu poderia terminar essa palavra aqui e dizer para você que acabou. Que se você viu Deus, ou esqueceu de ver Deus, entrou numa rotina, e da rotina a insatisfação, da insatisfação a rebeldia de começar a achar que você tem direito, e dos direitos você se distanciou, e do distanciamento você foi um baita ignorante, esqueceu tudo, se perverteu e foi parar no fundo do poço. Eu poderia dizer para você que se o seu Deus fosse um homem, você estaria perdido. Mas Jesus está aqui, aleluia. Jesus está aqui, Jesus está aí, Jesus está vivo, Jesus está perto. E você que está me ouvindo agora e talvez está chorando, dizendo: puxa vida, como eu fui um tolo, como eu fui um tolo. Esse jovem foi um tolo e nós somos um tolo. Eu vou te mostrar que existe sim na vida do homem um processo de queda, mas pode ter sim um processo de ascensão. A Bíblia diz no versículo 17 que há um despertamento. O versículo 17 diz que o jovem caiu em si. Ele acordou, ele caiu em si. Uma pena que ele estava no fundo do poço. Uma pena que quando ele caiu em si, já tinha perdido toda a dignidade, todo o dinheiro. Mas ele caiu em si. Eu quero dizer a você, não importa o tamanho do buraco que você se enfiou, não importa o tamanho da lama que você se afundou, importa se a ficha vai cair hoje. Ele caiu em si, ele acordou, ele despertou. É como se desse um beliscão nele. Ele caiu e ele entendeu o quanto as paixões o destruíram, o quanto aquele prazer foi passageiro. Enquanto o sexo estava lá, a droga estava lá, aqueles amigos. E a Bíblia diz que quando ele perdeu tudo, os amigos foram embora. Porque é assim que o diabo faz. Ele estende o lençol para você fazer bobagem atrás. E quando você está no meio da bobagem, ele arranca o lençol para você ser exposto. Satanás, ele não tem compromisso com a sua vida, ele tem compromisso com a sua morte, com a sua desgraça. E quando ele arrancar tudo de você, ele vai deixar você só.
Mas a Bíblia diz que esse jovem caiu em si. O primeiro passo para se levantar da queda não é fazer amigos. Você não precisa de amigo, você não precisa de igreja, você não precisa de campanha, você precisa cair em si. Você não precisa, qual é o curso, pastor? Qual é o curso? Você tem que cair em si. Se você vier para a igreja e não cair em si, você não se levanta. Se você fizer curso e não cair em si, pode fazer Lírio Play, CDV, pode marcar gabinete comigo, pode fazer campanha. Se você não cair em si, se você não tiver a consciência de que você foi um tolo, de que eu e você fomos um tolo, que nós desprezamos a presença de Deus, que se nós não cairmos em si, nós não voltamos. O primeiro passo é cair em si, mesmo ainda na lama, mesmo ainda entre o chiqueiro. É cair em si mesmo com um casamento arruinado. É cair em si mesmo sem ter nenhuma melhora. Alguns falam assim: pastor, se Deus me ajudar eu me levanto. Não! Pastor, eu fiz um voto, se Deus restaurar meu casamento eu sirvo. Não! Tem que cair em si ainda no chiqueiro. Tem que cair em si ainda arrebentado. Deus não vai negociar com você. Deus não vai facilitar, porque eu e você temos que dar valor. Nós temos que dar valor, porque o sangue de Jesus foi um preço altíssimo. Ele não vai melhorar a minha vida não, ainda fedendo lavagem de porco, ainda sem ter nada. Eu preciso cair em si. Se você quer uma vida nova, se você quer a paixão de volta, se você quer voltar a ser que você já foi um dia, os olhos brilharem, a sua vida não precisa melhorar. Ainda num chiqueiro de porco, você pode lembrar do amor do Pai. Ainda fedendo o pecado, você pode lembrar que há um Deus que é perfeito. Ainda no meio das angústias e das traições, você pode trazer à memória quem é o Pai que te sustentou até ontem. Você pode lembrar que é um Deus perdoador. Ainda no meio da angústia, ainda num leito de hospital, ainda preso num presídio, ainda angustiado, ainda ter usado crack há pouco tempo atrás, você pode pôr a mão na consciência e dizer: há um Deus que me ama. Os servos, os empregados do meu Pai comem melhor do que eu. Acorde dessa ignorância. Acorde desse sono profundo de ignorância. Acorde. Pare de ficar mandando mensagem para os outros dizendo: eu não sei, eu acho que Deus não me ama, eu não sei o que acontece comigo. Pare de ser sonso. Eu não sei, nada na minha vida dá certo. Olhe para as tuas escolhas. Olhe para as tuas escolhas. Eu não sei, comigo tudo é mais difícil. Olhe para as suas escolhas. Olhe para o valor que você dá ao Pai. Chegou na igreja fervendo. Eu cansei de, como pastor, ficar atrás de sistema para animar a crente. Chega. Porque se a presença de Jesus não te animar, meu irmão, eu não tenho nada para te oferecer. Se a presença de Jesus não inflamar você, eu sinto muito em te dizer, eu não tenho nada para te oferecer. A Lírio vai ser chata, minha mensagem vai ser chata, porque a casa do Pai sem a contemplação do Pai é rotina. E quantos estão nessa época de pandemia desviando, porque não conseguem vir à igreja, porque não conseguem fazer parte de uma escala? Quer dizer então, cadê o Pai? Esse jovem caiu em si, e ele desperta. Ele tem um planejamento. Qual é o planejamento dele? Ele fala o seguinte: olha, eu pisei na bola, mas assim, eu estou tão mal, que os empregados da casa do meu pai vivem muito melhor do que eu vivo agora. Então eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para ele me receber como um dos seus empregados. Veja, no processo de queda, eu quero ter direito. Pai, me dá minha parte da herança. Pai, me dá minha parte da herança. Mas o processo de ascensão é: eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu quero que ele me aceite como um empregado. O teu coração diz se você está caindo ou subindo. Se hoje você está cheio de direitos, batendo na mesa, cobrando lugares, cobrando pessoas, cobrando herança,
você está caindo. Agora, se você, para estar na casa do Pai, você fala: olha gente, eu queria muito estar ali, ó, mas se não der para eu estar ali, o cantinho que vocês me arrumarem, eu estou aí. Eu me voluntariei para estar na recepção, mas se precisar de mim no estacionamento, eu estou. Porque qualquer lugar não vale a pena do que estar na casa do Pai. Ele se perde pedindo dinheiro, mas ele volta para a casa do Pai dizendo: eu quero ser um empregado lá, porque eu prefiro ser um empregado na casa do Pai do que um milionário fora dela. Como está seu coração hoje? Quanto de orgulho você está subindo ou está descendo? Baixa o nariz, joga teus direitos no lixo, aceite arrepender-se. A base da ascensão é esquecer a rotina, é cair em si, é ter um planejamento. Qual é o planejamento? Não importa a posição, eu quero estar perto dele. Se der para ser voluntário, é você. Se der para fazer curso, é você. Mas eu quero estar perto dele, porque é ele que muda a minha vida. Eu não vou chegar com exigência, eu não vou chegar com carteirada, eu não vou Tem gente que chega na igreja dizendo: eu sou pastor, eu sou líder. Não, eu quero estar na casa do Pai. O camarada vem do vício, vem do álcool e vem dando carteirada. O camarada vem da pornografia e vem: não, eu quero, se der para ser empregado, eu sou, porque eu sei que aqui é o melhor lugar. Meu querido irmão, Jesus te chama hoje, mas você tem que cair em si. Tem que cair em si. Tem que ter um planejamento. Qual é o planejamento? É a humildade. O pecador, ele começa a ver a glória de Deus quando ele olha para Deus. E arrependimento. Se a queda vem da rotina, que gera insatisfação, que gera rebeldia, que gera distanciamento, que gera ignorância, que gera dissolução e que gera morte. A ascensão vem de cair em si, de ter um planejamento. Qual é o planejamento? Eu não quero servir agora eu não quero compromisso com o homem, agora eu quero ver o Pai de volta. Se eu puder ficar na cozinha vendo o Pai, tá bom, porque é o Pai que muda a vida, é o Pai que ressuscita mortos, é o Pai que me dá força, é o Pai que me apaixona, é o Pai que me faz estar no pior momento da minha vida e ter uma experiência linda. É o Pai que me faz suportar um peso que naturalmente eu não suportaria. É o Pai que inflama meu coração e eu consigo crer no impossível. É o Pai que me faz romper com a morte e crer na vida. É o Pai que tira de mim a solidão e coloca em mim solitude. O pecado alimenta a solidão. Qual é a solidão? É um pavor ficar sozinho, mas a bênção de Deus alimenta a solitude. Ficar sozinho nunca foi um problema. Jesus diz: fecha a porta do teu quarto em secreto, vai lá falar com Deus. Quem tem Deus nunca é um problema ficar isolado, porque a solidão vai embora e a solitude vem porque eu estou bem comigo, estou bem com Deus. Meu irmão, cai em si, arrepende-se, arrependa-se, reconheça a real condição, reconheça as bobagens que fez. Não precisa subir num púlpito e contar para outros, mas reconheça e aceite a sua situação. Aceite que sem Deus não dá. O rapaz da parábola, ele quis voltar só para estar perto do Pai. Só. Se for para ser escravo, eu aceito. Se for para ser empregado, eu aceito. Aceite. Não queira cura. Não fica dizendo: eu vou, mas eu quero. Não. Se for para ser um escravo, mas se for para ser um escravo perto, eu quero. Vem sem exigência. Olha, você que está me assistindo aí agora, e você tem um monte de coisa para resolver na cabeça, não volta para Cristo com exigências. Volta pela presença do Pai. Volta. Porque se você voltar por Deus por coisas, quando você tiver essas coisas, você vai embora de novo. Se você está voltando para a presença de Deus porque você tem necessidades, quando essas necessidades forem supridas, você vai embora de novo. Mas se você volta pelo Pai, você não se importa com a sua condição, você não se importa com o que você sente, você só importa em ver o Pai. Quantos estão me assistindo aqui hoje estão vivendo uma rotina? A minha vida é a mesma, o culto é o mesmo,
é sempre o pastor Diego que está pregando aqui. O livro é o mesmo. E por que eu leio a Bíblia? Mesmo sabendo tudo que a história está me contando. Porque o Pai está nela. E a Bíblia se torna o livro mais lindo do mundo, porque o Pai está nele. Se o Pai não estivesse nesse livro, eu nunca mais leria ele de novo. A gente lê o livro e põe na prateleira. Por que a Bíblia não vai para a prateleira? Por que a Bíblia não é aposentada, mesmo eu lendo histórias que eu já conheço como acabam? Por que cada leitura é algo novo, é algo encantador? Porque o Pai está nela. Se você perder a noção do Pai, as coisas vão ficar chatas, cansativas. Orar vai ser um problema. E aí entra aquela palavra: eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Ah, meu irmão, e eu tenho que ir, o diabo ganha de lavada. O pecado é muito mais saboroso do que eu tenho que ir. Se você não se apaixonar por Deus, a igreja vai ser uma chatice para você. Se você não se apaixonar por Deus, o pecado é muito saboroso. Se você não se apaixonar por Deus, é uma concorrência desleal, a igreja vai perder. Porque o que torna esse lugar especial é Jesus. Só Ele, só Ele. Ele cai em si. Ele tem um planejamento. E agora Ele age. O versículo 20 diz: levantar-me-ei. Eu vou me levantar. Ele não foi atrás de roupa. Alguns falam assim: agora eu vou buscar Deus. Agora eu vou parar de fumar. Eu vou parar de beber. Depois que não. Cruza la puerta y se me va el pulso al suelo. Qué barbaridad. Traes en el pelo olor a sal y en mis zapatos quedó tu andar. Yo te vi entrar tan natural, con esa risa de vidrio y pan, y en un rincón de la ciudad se me hizo tarde para escapar. Ay, dime dónde vas, si ya me tienes mal. La luna en el cristal y tú sin mirar atrás. Tacón en la puerta y ya no me suelto. Tacón en la puerta, me llama de vuelta. Tacón en la puerta, me rompes el viento. Tacón en la puerta y yo me quedo aquí dentro. Oye, tu chaqueta sobre el sofá, mi corazón sin dirección, la taza fría, la tele en paz, pero en mi pecho hay revolución. Dice que no es para tanto amor, pero me tiembla la voz. Cuando te acercas pierdo el control y se me enciende la habitación. Ay, dime dónde vas, si ya me tienes mal. La luna en el cristal y tú sin mirar atrás. Tacón en la puerta y ya no me suelto. Tacón en la puerta, me llama de vuelta. Tacón en la puerta, me rompes el viento.
You came in red skirt, go ring. Tap the floor, made my name ring. I was leaning on the door frame. You said, boy, you better learn my flame. Hand on the glass, thumbprint blur. You don't ask twice, you just pull me in first. Tattoo peaks from your sleeve at the wrist. One look and I already missed. Hey, 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 don't slow down. My heart likes trouble now. Hill to hill, you spin me around. Say my name, then bring me down. Copper Hill, Copper Hill. You got that Copper Hill. Turn me sharp, make me feel. Copper Hill, Copper Hill. You got me on fire. Copper Hill, Copper Hill. You got me higher. Late night shawl on the backseat. Orange peel in the front seat. You laugh soft, then you bite back. Every word lands like a fast nap. You take the good, take the ugly too. Still make a mess look beautiful. I tried to walk, but you pulled the line. Right to the edge with the rhythm fine. Don't slow down, my heart likes trouble now. Hill to hill, you spin me around. Say my name, then bring me down. Copper Hill, Copper Hill. You got that Copper Hill. Turn me sharp, make me feel. Copper Hill, Copper Hill. You got me on fire. Copper Hill, Copper Hill. You got me higher. If you leave me the heat. Leave that stamp on the street. One more turn, one more glare. Let the whole room stare. Copper Hill, Copper Hill. You got that Copper Hill. Turn me sharp, make me feel. Copper Hill, Copper Hill. You got me on fire. Copper Hill, Copper Hill. You got me higher. Copper Hill, Copper Hill. Copper Hill. Copper Hill. Venha como você está, vem sujo mesmo. Vem fedendo ainda, vem ainda com efeitos da cocaína, com efeitos da droga, vem ainda, pastor, vem ainda com toda a sujeira, vem, mas faz uma atitude, vai em direção ao Pai. Pode vir, Ele é teu pai, Ele não é teu tio, não é teu primo, Ele não é teu cunhado, não, Ele é teu pai. E o pai não tem nojo do filho, o pai não tem nojo do filho, um pai verdadeiro não tem nojo do filho. O tio pode até dizer, essa fralda eu não troco, não, eu não ponho a mão nisso não, é que fedor, mas o pai não. O pai, se precisar colocar a mão no cocô, ele põe. O pai, se precisar mexer na fralda suja, ele mexe. O pai, se o filho está com alergia, o pai não tem problema em passar pomada, porque o pai não tem nojo do filho. Então você não precisa se limpar, porque o pai, ele não tem problema em ver você sujo, ele tem problema em ver você longe. O pai não tem problema em ver você sujo, ele tem problema em ver você longe. Volta como você está. Mas pastor, eu errei, eu caí, eu fui um fraco. Não tem problema, não tem problema. Você tem que tomar uma ação hoje. Qual é a ação? A ação é ainda tendo coisas erradas, praticando coisas erradas. Você tem que tomar uma atitude agora. Eu levantar-me-ei. E esse levantar é a fé que vai renascer hoje. Esse levantar é romper e bloquear do WhatsApp todas as pessoas que me levam por chiqueiro. Esse levantar hoje é bloquear da internet todos os lugares que me afastam de Deus. Essa fé hoje é dizer para o meu chefe, não emito mais nota fria, não faço mais coisa errada. Levantar-me-ei. Ainda estou com a vida atrapalhada, ainda estou com as emoções bagunçadas, ainda estou fedendo pecado, ainda estou fedendo, as pessoas ainda me veem como um idiota, como um trouxa, mas eu levantar-me-ei. Eu te declaro essa palavra para o seu coração agora. Levante-se, levante-se, levante-se. Não há chiqueiro que Deus não alcance, não há fundo do poço que Deus não alcance. Levante-se. Ele vai até o Pai, mas não adianta só levantar. Ele levantou e ele confessou. Não basta só levantar, tem que dobrar o joelho. Quando o pai vê o filho vindo, o pai corre em direção a ele. Um pai judeu nunca corre em direção ao filho. Mas para Deus mostrar que Deus quebra a regra por amar você, a Bíblia diz que o pai olha pela janela e quando vê o filho voltando, o pai corre em direção ao filho. Ele quebra uma tradição judaica. Só o filho que vai em direção ao pai. O pai nunca vai em direção ao filho, mas Deus faz questão de dizer que ele vai em direção a você quando você vem em direção a ele. E o que o jovem fala quando vê o pai? Ele confessa: Pai, pequei.
eu pequei contra ti. Eu pequei, tem que dizer. Eu tenho que ter consciência de que eu servi a Deus de forma mequetrefe. Eu tenho que ter consciência que a culpa do meu esfriamento não foi pastor, igreja. Fui eu que fui um fraco, porque igreja você troca. Se o problema é com a Lírio, vai para a Assembleia, mas não para o mundo. Se o problema é comigo, vai para a Universal, vai para a Mundial, mas não vai para o mundo. Vai para Deus. Vai para Deus. E você volta, quando você olha para o pai: pai, pequei. A culpa não era da tua casa, pai. A culpa não era sua, pai. A culpa era minha. Eu pequei, eu fui fraco, pai, eu fui ignorante, eu deixei a rotina tomar conta, eu fiquei olhando mais para casa, para a rotina, do que para a tua presença. Eu me permiti, Senhor, pai, ser um ingrato, eu me afastei. Em 1 João 1,9 diz que Ele é fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Sabe o que é perdão? Perdão é a culpa deixar você. Perdão é as condenações saírem. Porque pior do que as condenações de fora são as condenações de dentro da alma. Pior do que os dedos apontados para a cara são os dedos apontados dentro de mim, que me acompanham na hora do café da manhã, do almoço, do jantar. E é assim que o diabo tortura pessoas a vida inteira. É um sorriso falso, é um brilho nos olhos falso, porque dentro da alma há peso, a angústia. Só Jesus perdoa e arranca essa culpa de você. Só Ele. Ele confessa. E o que o pai faz? O pai bate nele. Ele fala: pai, eu quero ser um empregado. Vamos relembrar. A queda vem da rotina. A rotina traz a insatisfação. A insatisfação traz a rebeldia. A rebeldia traz o distanciamento. O distanciamento traz a ignorância. A ignorância traz a dissolução. E a dissolução traz a perda. Esse é o processo de queda. O processo de ascensão é cair em si. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu fiz. Eu sei. Eu vou aceitar o que eu fiz. Eu me arrependo. Eu tomo uma ação e eu confesso. Queda e ascensão. Mas se você ascender, não termina na ascensão, termina na glorificação. O pai olha para o filho. Quando o filho fala: pai, eu não sou digno de ser teu filho, me aceita como um dos teus empregados. O pai nem fica dando conversa para o filho. O pai vira para o lado e fala: ei, servos, primeira coisa, tragam imediatamente novas vestes para ele. Como assim? Eu errei, eu pequei, eu gastei todo o meu dinheiro. Traga roupa nova para ele. Roupa nova, traga. Porque depois, eu já te perdoei, eu não quero você com essa roupa mais. Hoje, se você se arrepender dos teus pecados, ainda que a tua família aponte o dedo para você, Deus troca as suas vestes. O pai manda dizer: ignora ele. Traz roupa nova para ele, porque aquele que confessa, ele perdoa os pecados e purifica de toda injustiça. Outra coisa: mas eu quero ser só empregado. Fica quieto, menino. Traz roupa. Me traga um anel. Eu vou devolver a você. Eu não vou te dar lugar na cozinha. Eu não vou colocar você. Não. Eu vou te devolver o posto de meu filho. Eu vou te devolver o anel. Vai dar a você autoridade sobre os empregados, a você autoridade na casa. Eu vou te devolver o anel. O anel dá a posição de volta. Mas pastor, eu me afundei. Mas pastor, Deus te devolve a posição se você confessar. Mas isso é para quem quer ser empregado, não é para quem quer ser recebido como filho. O pai devolve a posição de filho porque ele queria ser só um empregado. Se você quer voltar para Deus orgulhoso, querendo ser filho, você nunca vai ser. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e Ele vos exaltará. Esse menino, ele foi humilde para dizer: pai, se o Senhor me receber como escravo, eu estou feliz. E o pai diz: não, porque um coração quebrantado Deus não rejeita. Não, põe um anel no dedo. É por isso que
Em Jeremias capítulo 15, versículo 19, o profeta diz: assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei. Se você se arrepender, eu o restaurarei. Para quê? Para que você possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Aleluia! Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Se você se arrepender, eu vou te restaurar, eu vou te usar de novo, eu vou te erguer de novo. Você vai ter voz profética, você vai ter os dons de volta. Se você usar as palavras certas e não ir pela boca do povo, eu vou deixar você ser meu porta-voz. Eu vou falar pela tua boca. Você vai entrar em lugares sombrios, eu vou te usar. O pai manda traz os calçados. Calçado significa proteção, amparo. E o principal, o pai fala: pega o novilho cevado, um novilho gordo, e nós vamos fazer festa. Porque aquele que se arrepende, não o que tem remorso, o que se arrepende, Deus não te humilha, Deus faz festa. Deus faz festa. O Salmo 51, versículo 8, Davi diz: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Davi tinha pecado e ele pede a Deus: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Versículo 12: devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Por que Davi diz isso? Porque ele pecou, ele errou, ele traiu, ele adulterou, assim como esse jovem. Mas a graça de Deus no meio da minha sujeira, esse é o poder que ninguém entende, esse é o amor que ninguém entende. Eu não valho nada, eu não tenho nada, mas eu vou me acender e Ele vai me glorificar. É o anel, é a veste, é a festa. Aceite a restauração. Vem para a casa do Pai.